Fala aí, galera, beleza? Tudo bom? Tudo certinho? Galera, pós-prova emerge aí na prova discursiva, hein? Que pedrada! Não esperava esse tema. Era até meio óbvio esse tema, né? Sobre as câmeras corporais, mas pela história da FGV, ela costuma adotar um tema de redação mais vago, né, cara? Mais sobre sociedade, educação ou tecnologia, entendeu? É poucas as provas, ela costuma deixar um tema bem amplo para você conseguir argumentar e para vários tipos de argumento, né? Mas dessa vez não, ela foi específica, ela especificou bem vantagens e desvantagens do uso das câmeras corporais, né? Eu, sinceramente, eu achei um tema difícil. Eu vi gente falando que achou fácil. Eu acho que, porra, não foi fácil assim, como a galera tá falando. Por quê? Porque é um curto espaço, né, no seu texto, né, para você conseguir falar duas coisas positivas e duas coisas negativas. E isso complica muito, porque acaba, às vezes, você não argumentando de modo eficiente e acaba ficando vago, né? Fica sendo aquela opinião assim que, tipo, tu tirou da bunda, sacou? Tu não fundamentou, aí tu não deu um exemplo de onde foi adotado, onde deu certo, o que deu errado, entendeu? Você simplesmente solta uma opinião no ar e acabou a redação. Então eu achei isso meio complicado de formular. Eu acabei, né? Quase estourando o tempo limite, eu acabei a redação em faltando 30 minutos, né? Eu achei bem complicada a redação. E eu fiz até umas mudanças no final, né? Porque eu tava com muita dificuldade de escrever, né? Então vamos lá. A minha preparação para essa redação consistiu em. Eu estudei aqui, ó. Tem aqui no Top 4, que é top. Eu estudei 21 horas e 49 minutos nesses 3 meses sobre redação. Deve ter dado um pouquinho mais, porque algumas vezes eu não cronometrei o tempo, né? Mas deve ter dado um pouquinho mais. Mas enfim, eu não consegui estudar mais, né, me aprofundar mais na redação, porque eu estou estudando para o concurso da GCM Vitória, né? Então acabou que é muito meu tempo. Então eu não consegui focar muito na redação da PEMEC. Enfim, eu tô fazendo esse vídeo aqui mais para mostrar minha redação. E eu vi muita galera fazendo vídeo sobre a prova, o que achou e tal, mas eu não vi ninguém mostrando a redação, né? Então eu vou fazer esse papel aqui, né? Dar minha cara a tapa para vocês rirem de mim. Mas deixem nos comentários, pô, o que vocês acharam da prova, do tema, qual o tempo que vocês demoraram, o que vocês acharam mais difícil, as vantagens, as desvantagens. Enfim, deixa seu comentário aí pra gente dialogar sobre os principais tópicos, o que nós erramos e tal. Então vamos lá, vamos pro que interessa. Eu estudei 1 horas e 49 minutos, né? Mais ou menos nesses 3 meses. Aí a minha redação foi a seguinte. Eu comecei aqui, ó. Segundo a Constituição Federal no artigo 144, a segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos. Ponto. Nesse sentido, vírgula, muito se discute sobre o uso das bodycams no patrulhamento policial, que consiste no uso de filmadores corporais para auxiliar o trabalho policial, vírgula, haja vista as vantagens e desvantagens da implementação. Então, o que eu quis aqui destacar? Que eu fiz a contextualização, né, do, do artigo da Constituição Federal, né, falando sobre a segurança pública, né, contextualizando, né, porque a gente está num tema, né, que engloba, que está dentro, né, está contido na segurança pública em geral. Então eu fiz aquela contextualização para a gente conseguir entrar no tema de modo eficiente. Aí eu botei, nesse sentido, muito se discute sobre as bodycams. As bodycams é um termo utilizado lá fora. Por quê? As câmeras corporais primeiro foram implementadas se eu não me engano, foi nos países da União Europeia. Eu vi uma reportagem sobre isso. E lá, se eu não me engano, são mais de 25 países que adotam esse tipo de mecanismo, né? Aí eu citei as bodycams, né, para dar aquela gourmetizada na redação. Aí eu botei no patrulhamento policial, que consiste no uso de filmadores corporais para auxiliar o trabalho policial, haja vista as vantagens e desvantagens na implementação. Então eu falei aqui que é muito discutido por quê? Porque tem benefícios e malefícios, que era o que estava pedindo no tema da redação. Agora vamos lá. Aí primeiro eu comecei com as vantagens, né? Foi o primeiro eu argumentar aqui, falar sobre as vantagens. Primeiramente, vale destacar o sucesso na aquisição das gravadoras nos países da União Europeia, visto que, com a regulamentação na utilização do mecanismo, acarretou uma redução significativa
nos casos de abuso de autoridade. Ponto. Então, o que eu falei? É, as body cams, né, as câmeras corporais, elas foram cruciais na diminuição dos casos de abuso de autoridade. Então, aqui eu já destaquei uma vantagem dela, certo? Agora, próximo. Além disso, então, um coletivo para você adicionar outra ideia. Então, além disso, além disso, houve uma satisfação por parte da população europeia, posto que a implementação desse apetrecho ocasionou um declínio das decisões infundadas a respeito das prisões em flagrantes. Então, o que é outro benefício das body cams? É o que? A, a, dá, um, dá um norte, né? Evitar, né? Evitar as decisões infundadas acerca das prisões em flagrante. É igual aquele cara que é, ele é preso em flagrante, né? O policial ele imputa um crime à pessoa, só que a câmera ela averigua se realmente teve essa infração é, do, do meliante, né? Então, foi os dois pontos que eu destaquei. Aí vamos lá, vamos continuar aqui. Aí eu botei, diante do exposto, fica nítida a presteza das câmeras em relatar toda a ocorrência de modo imparcial. Aí eu botei, devendo por isso ser implementado no território brasileiro. Por quê? E no, 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 na proposta, né, no tema da FGV, ela exigiu que você desse um parecer se deve ser implementado as câmeras ou não. Então aqui eu já dei meu parecer. Aqui eu falei que deve ser implementado no território brasileiro. Então vamos lá, agora eu vou falar dos malefícios. Ademais, vírgula, é importante também expor os malefícios no uso da tecnologia, vírgula, uma vez que essa medida interfere diretamente na relação entre a comunidade e os órgãos de segurança pública. Ponto. Quer dizer que eu falei o quê? É, esse apetrecho, né, ele é responsável na relação, né? Ele interfere na relação da comunidade com os órgãos de segurança pública, visto que você vai filmar a pessoa, né, cara? Isso é uma relação direta ali, eu tô documentando tudo, né? Aí pronto, botei isso aqui. Aí botei aqui. Nesse viés, há um dilema que vem preocupando os especialistas. Então eu joguei essa aqui só para dar aquela, né? Eu falei assim, vem preocupando os especialistas, mas aqui é só para dar aquela. Para falar qual é o malefício, né? Que eu queria dizer, né? Só para dar aquela gourmetizada, né? Aí botei a confiabilidade e a integridade dos fatos. Que é o que? Você conseguir, né? é, Passar para a população que realmente esse vídeo ele será confiável e ele vai se permanecer intacto, não vai ter nenhuma pessoa que vai chegar lá vai distorcer em desfavor de alguém, entendeu? Aí eu botei, visto que não existe um órgão especializado na coleta e armazenamento dos conteúdos. E é exatamente isso, não tem um órgão que é responsável pela integridade, simplesmente fica o conteúdo obtido fica na posse da polícia militar, mas né? Como é que a gente vai ter a certeza de que eles não vão usar isso em prol de si mesmo, né? A gente não sabe, né? Então foi a contestação que eu fiz, né? Aí vamos lá. Aí botei. Nesse contexto foi relatado por ONGs, né? ONGs, tá até errado, né? ONGs, organizações não governamentais, que a Cidade do México, aqui, desculpa, a gente faltou aqui, eu botar a parada aqui, o A, eu até consertei, mas aqui tá errado. A, aí botei assim. Foi relatado pelas ONGs que na Cidade do México há indícios que as autoridades locais utilizavam as imagens captadas para incriminar seus desafiados. Então, tem uma reportagem, né, jornalística do jornal da Cidade do México que ocorreu em certa região, né, da capital, o uso das imagens, né, para incriminar, pelas autoridades para incriminar seus desafiados, as pessoas que eles não iam muito com a cara. Né? Então eu usei isso para dar um argumento de autoridade do que eu tô falando. Eu não tô tirando essa porra da bunda, entendeu? Aí, ponto. Aí eu botei aqui ponto. Logo, fica inviável a adoção do dispositivo, sem que um órgão se responsabilize pelo material coletado. Então, aí encerrei, né? Eu fiz a conclusão, que aí fica inviável sem um órgão que responsabilize o material coletado. Só que eu não falei que não deve ser implementado, eu falei que não deve ser implementado se não tiver um órgão. Mas se tiver o órgão, ele pode ser implementado. Eu nunca disse que a ideia é ruim. Eu só disse que nesse caso tem que ter um agente que regule o material captado, né?
capturado, né, pelas imagens, né? Então, aí agora eu vou lá na conclusão, né? Portanto, fiz aqui aquela extensão de linguiça, né, gente? Só fiz aquela contextualização, assim, só para encher a linha mesmo. Botei, portanto, é de suma importância a utilização de recursos de modo que favoreça a sociedade e as forças policiais ao combate da criminalidade. Ponto. Dessa forma, sendo essencial para a prevenção e repressão de atos atentatórios aos direitos e garantias fundamentais. Essa foi a minha redação. Eu senti muita dificuldade com essa redação. Não estava preparado. Eu não achei que eu estava realmente preparado para fazer essa redação, porque eu não treinei em nenhum momento uma redação com tantos pontos para você argumentar. Eu achei isso muito complicado em pouco espaço de linha, né? Isso prejudica muito. Eu acho que quem gabaritar essa prova aí, cara, vai sair muito na frente. Fora que eu tô num grupo aqui, né, da PMR, né, que pô, a galera falando que, pô, só escreveu sobre vantagens, escreveu só sobre desvantagens. E isso provavelmente vai acarretar na perda de pontos, né? Isso aí pode ser a oportunidade de quem tá bem já ficar melhor ainda, ficar nas cabeças, né? Igual, eu estou em centésimo segundo, né? Estou na posição 102. Eu espero que, se tudo der certo com a minha redação, se eu não fugir do tema, não fugir do tópico, né? Exigido pela banca, eu espero que eu pule bastante posições, né? Porque tem muita gente com a nota parecida, então. E se a galera fugiu do tema, vai ter a nota muito reduzida, então você consegue ultrapassar. Então é só isso mesmo, gente. Eu quis só expor aqui minha redação, o que eu fiz, quanto tempo eu estudei. E agora é só rezar pra dar tudo certo, né? Então, se gostou do vídeo, dá um joinha aí, inscreva-se no canal, entendeu? E deixe seu comentário, certo? Valeu aí, um abraço pra vocês e boa sorte.